Oi, gente. Então, hoje a gente vai continuar nossas aulas, tá? Hoje a gente vai ver a aula 15 de narrativa interativa. E na aula 15 a gente vai ver alguns jogos que foram importantes ao decorrer da evolução da narrativa interativa, tá? Então, o primeiro jogo que a gente vai ver hoje é o Zork, de 1980. E é um jogo que é baseado em texto, porque na época, não sei se todo mundo sabe, mas na época os computadores não tinham design visual, era tudo texto. Então, quando você ligava o PC ali, a telinha que tinha era uma tela preta, tipo a tela do prompt de comando do Windows, e era tudo através de comando. Então, não tinha elementos visuais nem sonoros. E o Zork foi muito revolucionário na época, porque lembra muito um jogo de RPG de mesa. A única diferença é porque o RPG tem meio que um tabuleiro e os personagens ali, e você vai andando de acordo com o que o narrador avança na história. Só que o Zork era tudo baseado em texto. E para ajudar vocês a verem como é, enquanto eu explico, eu vou deixando um videozinho rolar na tela, tá? E vou explicando o jogo. Então, vamos começar. O primeiro jogo é o Zork, como eu falei, de 1980, e toda a jogabilidade do Zork era baseada em texto. E não havia gráficos nem som. Então, o jogo era todo descrito, você ia lendo, como se fosse um livro mesmo, e é a partir dos seus comandos que o jogo ia avançando. Por exemplo, tinha comandos como abrir a porta, ligar a lanterna, coisas assim. E o jogo era baseado em desvendar enigmas e explorar o mundo do jogo em si. Então, você tinha que usar bastante a imaginação ali para não ficar só no texto. Então, a narrativa de Zork era muito rica e envolvente, como eu falei. E, além de desafios intelectuais, o Zork tinha bastante humor. Então, era um jogo que tinha vários elementos de humor ali. Aqui ele está dando comandos e a história está se desenrolando. Tá vendo? Então, o jogo era só baseado em texto. Assim, para hoje em dia, para uma pessoa jogar, não é tão atrativo. Mas, na época, ele foi bastante aclamado. Porque o computador ele não tinha muita, vamos dizer assim, muita serventia, não tinha muito atrativo. Então, o Zork veio para mudar isso, porque era só comandos ali e só texto. Não tinha mais nada para se fazer no computador. Então, o Zork era esse joguinho aqui baseado em texto, que lembra muito, como eu falei, o RPG de mesa que muita galera gosta de jogar hoje em dia. Agora a gente vai para o segundo jogo, tá? Que é o Final Fantasy VI, de 1994. Foi um jogo bastante famoso, e ainda é famoso, muita gente conhece. Enquanto eu vou falando, eu vou deixando o vídeo rolar como eu fiz com o outro, beleza? Só vou aumentar a velocidade aqui. Deixa só a propaganda passar. Cadê? 2. Então, se vocês olharem para o Zork aqui, ou para o Final Fantasy, vocês vão ver que tem muitos elementos de pixel art, né? E é um joguinho de pixel art, assim, o design dele. E lembra muito o jogo 2D também, mas eu acredito que ele seja 3D, o Zork. O Final Fantasy, desculpa, estou lembrando do Zork ainda. E explicando um pouco da história, o jogo se passa em um mundo, tá? Que combina elementos de tecnologia steampunk com magia. E a história segue um grupo diversificados, que tem vários personagens, se eu não me engano são 4, que busca utilizar os poderes das criaturas místicas para derrotar o vilão principal ali. Tá? E cada personagem tem uma história de fundo detalhada. Então, no Final Fantasy, eles trabalharam cada história de cada personagem ali, para dar uma profundidade maior ao jogo. Aqui está rolando o jogo. Deixa eu só tirar as configurações da tela. Isso aí. Então, se vocês lembram lá das aulas de fundamentos do design, vocês estão vendo que o design dele é muito pixel art também. Os personagens de Final Fantasy VI é notável por seu vasto elenco de personagens, tá? Como eu falei. E cada um tem uma habilidade única. Então, você está jogando, você escolhe um, depois o outro, eles vão ter habilidades diferentes. Nunca é a mesma coisa, tá?
E o primeiro personagem que tem é o Loki, que é um ladrão. A Celes, que é uma ex-general do Império, com conflitos internos, né? Então ela tem que trabalhar muito a questão do emocional. Tem a Kefka, que é o antagonista principal, que é um antagonista muito lembrado, porque a loucura dele e a sede por evolução era um evento muito importante ali no jogo. Então ele foi um vilão muito lembrado e muito querido. Então o jogo tá rolando. Aí vocês já estão vendo o avanço, né, do Zork para o Final Fantasy, porque o Zork era só texto e aqui a gente já tem elementos visuais e elementos sonoros também. Então foi um avanço de 1980 para 1994, foi um avanço muito grande. E a jogabilidade no Final Fantasy apresenta o clássico batalha por turno de série, que esse sistema adiciona meio que uma camada de urgência e dinamismo às lutas, pois cada personagem espera um tempo para voltar para lutar. Por exemplo, você vai lutando ali, um personagem vai carregando uma habilidade muito importante, e depois que ela carrega, você pode utilizar. Então é por turno. Cada vez que você usa uma vez, ela vai demorar para carregar e voltar. E o jogo ele além da arte ser muito bonito, ele também era muito rico musicalmente. Tá? A trilha sonora abrange uma grande gama de emoção. Foi muito aprofundada a trilha sonora para ajudar na experiência do jogador. Tanto a parte visual, a trilha sonora casou direitinho com o jogo. E o Final Fantasy teve um impacto muito grande na indústria dos games, tá? Foi muito importante para a evolução dos games. Porque, como eu disse, trabalhou vários personagens ali, principais, e a questão do antagonista também, que foi muito importante. Só lembrando que o antagonista é o vilão ali do jogo. Aqui está rolando um pouquinho. Eu vou avançar mais um pouco. Ó, aqui é uma batalha. Tá vendo que está carregando a habilidade? Vou voltar mais um pouquinho. Então, cada vez que está numa batalha, ele tem um sistema de carregamento. Então, é batalha em turno. Ele vai carregando, aí você pode utilizar uma habilidade. Aí, depois dessa habilidade, ela carrega, vai demorar para carregar mais um pouco, para você poder utilizar novamente. Agora, a gente vai para o nosso próximo jogo. É o Metal Gear Solid, tá? É de 1998. Então, o Final Fantasy é de 94 e o Metal Gear Solid é de 98. E é bastante reconhecido esse título, tá? Porque revolucionou o gênero de furtividade, por exemplo. É um jogo que você tem que ir silenciosamente. O inimigo ele não pode te ver. Então, é um jogo que você vai escondido. Eu vou só colocar o vídeo aqui para rodar. Isso. E o Metal Gear Solid, ele se passa em um cenário fictício, na ilha de Shadow Moses, no Alasca, e é onde o jogador assume o papel do Solid Snake, que é o personagem principal. E o Snake é chamado de volta da aposentadoria, porque ele participava de um grupo ali de soldados, para infiltrar numa instalação, porque nesse grupo antigo deles tem soldados infiltrados ali, que estão fazendo coisas ruins assim. Na verdade, eles estão inventando uma arma muito letal e o Snake ele está ali para tentar impedir isso. Vou avançar só um pouquinho aqui o jogo. Então, para quem jogou aí Metal Gear Solid, tá vendo que peraí que tá passando só propaganda, só esperar pular. Pronto. Tá vendo que a imagem mudou, o design mudou? No Final Fantasy ali, a gente lembrava muito da pixel art. E aqui já tem uma coisinha mais 3D, melhorzinha. E tá vendo que a câmera do jogo é vista de cima? Então, o personagem ele vai andando devagarzinho, porque ele não pode ser visto.
Lembra muito aqueles jogos que tem de mobile, que é meio que você fugindo da prisão, e aí os policiais ali não podem te ver, então você tem que ir devagarzinho se escondendo. É a mesma coisa. Então, o Metal Gear Solid ele combina elementos de ação, tá? Com forte foco ali em resolver enigmas também. E o jogo incentiva os jogadores a evitar confrontos diretos. Então você tem que ir devagar e pegar a pessoa por trás. Você não vai bater de frente ali, porque o jogo é mais focado nessa coisa de ser por trás mesmo. E a interação com os outros personagens é como se fosse através de um dispositivo de comunicação. Tipo um radinho ali que tem no seu ouvido e o outro personagem vai falando com você, tá? E esse sistema de comunicação, que é chamado codec, ele oferece dicas de como você passar naquela fase ali do jogo. Então você vai recebendo ali informações sobre a história e assistência tática, e a narrativa é profundamente integrada ao gameplay, a forma que você joga ali. Então você vai recebendo dicas e aquilo vai te ajudando a avançar no jogo. E esse jogo, o Metal Gear Solid, ele foi o primeiro jogo a utilizar questões de cinema. Por exemplo, a entrada lembrava muito quando você vai no cinema e o filme começa a rolar na tela e tem toda aquela entrada assim. E a parte que quando o filme acaba vai subindo os créditos, vai colocando o nome dos atores, dos diretores e tudo. O Metal Gear Solid foi o primeiro a utilizar esse sistema de cinema, assim. E aqui a gente já vê que é um jogo com elementos 3D. É claro que o personagem não é muito trabalhado, como a gente viu aqui, a questão da aparência física, mas já é um jogo 3D. É porque também na época a tecnologia não era tão avançada para a gente ver um personagem tão real como hoje em dia. Esse aqui é o personagem principal. E agora a gente vai para o próximo jogo. O próximo jogo é o The Sims, tá? É um jogo bastante conhecido aí, The Sims de 2000. E todo mundo sabe que o The Sims ele é um jogo baseado em simulação de vida. Inicialmente, o The Sims ele era pensado para ser um jogo de arquitetura. Não tinha muita questão de você simular uma vida ali, de ser um Sims. Então, ele era pensado para a questão de arquitetura, para construir. Só que os desenvolvedores viram que se você colocasse ali uma simulação de vida seria muito mais famoso, apesar de que o The Sims a galera gosta mais porque você pode montar sua casa ali e tudo. Então, o pessoal passa muito tempo na parte de construção. E no The Sims, além de você pode simular a vida do seu sim, você pode criar o seu sim de acordo com a fisionomia ali que você quer. O jogo avançou bastante, é tanto que ainda recebe várias atualizações. Antigamente não era tão... Você não conseguia fazer um personagem assim com a fisionomia que você queria. Hoje em dia já. Você pode fazer um personagem mais magro, mais gordo. A fisionomia ali da face também, cabelo. E o The Sims ainda é muito famoso nos dias de hoje. E também tem a questão que o The Sims esse daqui é de 2000, né? Então não é tão avançado na parte do design, mas os de hoje em dia é a questão do cabelo, que é uma coisa muito difícil de fazer ali no design, é muito bem trabalhado. Então a movimentação do cabelo e tudo, tá? E no The Sims ali você pode simular uma vida, tem carreira, profissão, você pode seguir uma profissão, você pode montar a sua casa, montar a sua cidade. E tem vários mods também que deixam o jogo mais realista, como se fosse uma vida real. Então a galera gosta muito, mas a galera gosta mais da parte de criar uma casa, de montar uma casa. Vou avançar mais um pouco aqui no jogo. Ó, a parte de montagem da casa.
Aqui vocês já viram que o gráfico melhorou bastante ali depois do Metal Gear Solid, né? Pro The Sims. Aí dá pra montar a casinha e tudo. Então, The Sims é um jogo muito famoso nos dias de hoje, até os dias de hoje, né? A galera lança muito mods, que dá pra deixar o jogo ainda mais realista na questão de simulação de vida. E agora a gente vai pro segundo jogo, que é o Half-Life 2. O 2 de 2004, tá? Vou colocar o videozinho pra rolar. Só esperar a propaganda passar. O Half-Life 2, ele é um jogo de FPS, tá? Tipo Valorant, quem conhece aí hoje em dia. E o jogador, ele assume o papel do Gordon Freeman, que é um físico teórico que se torna um relutante herói. Ele não quer ser herói, mas ele tem que ser. E o jogo se passa em um futuro distópico, tá? Após a invasão da Terra por alienígenas, conhecidos como Combine. Ó, vocês estão vendo que o design já está bastante realista? A física do personagem. E a história começa quando o Gordon ele começa a despertar ali, depois da invasão. E ele é despertado por esse personagem aqui, o J-Man, que é um robô, dá pra ver. E o Gordon, quando ele acorda, ele se encontra na cidade 17, tá? Que é uma cidade fictícia, que ela está sob o controle opressivo da Combine. E ao longo do jogo, o Gordon ele tem que se juntar a um grupo de resistência para tentar enfrentar esses alienígenas aí. Então, o design do jogo já está uma coisa bastante realista, é muito bonito. E é um jogo de FPS. E o jogo foi um dos primeiros a usar o motor Source da Valve, tá? Que permitiu gráficos avançados. Então, vocês estão vendo gráficos avançados aqui, é por causa desse motor. A tecnologia avançou bastante na parte do design. Então, dava para criar coisas mais realistas. E o Half-Life 2, ele recebeu muita aclamação por causa da sua narrativa envolvente, do seu design do jogo também. A jogabilidade era muito inovadora, porque era em primeira pessoa. Ó, essa câmera aqui é o personagem principal, é o Gordon. Então, em primeira pessoa. E também foi um jogo muito importante para a popularização da plataforma Steam, tá? Que é onde tem vários jogos ali que você pode comprar para jogar. E se tornou uma das principais distribuições de jogos para PC. Vou avançar mais um pouco o jogo. Então, Half-Life já é um design bastante bonito, avançado. Jogo de primeira pessoa. E foi um jogo bastante revolucionário da época, né? E agora a gente vai para o próximo jogo, que é o BioShock de 2007. BioShock de 2007. Vou colocar o videozinho para rolar. Tá? Então, o BioShock ele combina elementos de tiro em primeira pessoa, como a gente viu lá no Half-Life. Tá? E é um jogo de RPG também. E o BioShock ele se passa numa cidade submarina chamada Rapture. E foi uma cidade construída pelo magnata Andrew Ryan, tá? Para ser uma cidade utópica ali para refúgio, para as pessoas ricas, não era para a classe mais pobre. Então, era meio que para fugir de uma catástrofe ali que teve no mundo, e ele construiu essa cidade para as pessoas que tinham mais dinheiro. E aí, os jogadores exploram essa cidade com o personagem principal, que é uma mistura de tecnologia futurista
dentro de um mundo subaquático. E a jogabilidade do BioShock, ele combina tiro em primeira pessoa, como eu falei, tá? E ele é um jogo RPG também, então você pode explorar ali o mapa do jogo. E modificar armas também. Então, você pega uma arma ali, uma pistola, você pode modificar essa pistola. E uma característica distinta é porque esse jogo ele te dá poderes através de plasmídios que tem dentro ali daquela cidade. Então, se você pega um desses plasmídios, você consegue uma nova habilidade. E a narrativa é uma parte crucial dentro do BioShock, tá? Porque ele explora temas como o livre-arbítrio, tá? A natureza da humanidade e os perigos do extremismo ideológico. Porque o criador dessa cidade, ele é o antagonista, né? E ele quer que a cidade siga as regras dele, porque ele criou ali, ele é que manda, ele é que é o líder. E também o jogo é conhecido por causa desse antagonista, porque ele é muito complexo, ele tem uma loucura ali que é muito complexa. E a relação entre o personagem, o ambiente e o enredo do jogo é profundamente entrelaçada. Então, tudo se casa ali. Tudo combina para a estética do jogo, para a história do jogo. E o BioShock ele foi muito elogiado pela crítica, tá? Porque foi um jogo assim diferente, se passava num ambiente diferente, no mundo subaquático. Era um jogo em primeira pessoa com os elementos de RPG, então ele foi bastante aclamado ali pela crítica. Vou avançar só mais um pouquinho para vocês verem mais do design do jogo. E a iluminação do jogo também era muito escura, tá vendo? É um jogo muito escuro. Ó, as armas são diferentes. Tinha uma arma ali de choque que o personagem estava usando. Eu não sei se o BioShock ele recebeu a atualização assim para ser jogado nos consoles recentes, mas é um jogo bastante interessante que vale a pena dar uma olhada. Agora a gente vai para o próximo jogo, tá? Que é um jogo bastante famoso, todo mundo conhece, The Last of Us, que conta a história do Joel e da Ellie. Vou colocar aqui para rodar. E o jogo é tão famoso que fizeram uma série baseada nele, né? Tem a primeira temporada na HBO e agora vai lançar a segunda. Então, o jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a civilização foi devastada por uma pandemia, causada por um fungo de uma planta ali, que transforma as pessoas em hospedeiras de criaturas agressivas e desfiguradas. Então, lembra muito a questão de ser um zumbi, mas não é. E os jogadores assumem o papel do Joey. O que o Joey tem que fazer? Ele tem que escoltar a Ellie, porque a Ellie meio que tem a cura para essa doença. Ela é a cura para essa doença, o sangue dela. Então, o papel dele é escoltar ela e levar para um laboratório para as pessoas começarem a fazer experimentos para tentar achar a cura para essa doença. Então, o jogo é bastante famoso por causa da relação do Joey e da Ellie, tá? Porque no começo o Joe ele é bastante profissional, ele não quer se envolver emocionalmente com ela porque ele perdeu uma filha. E com o avançar do jogo ele vai tendo cada vez mais um sentimento paterno por ela. Então o jogo desenvolve muito na história desses hospedeiros, mas também trabalha muito a questão da relação deles dois. E por isso é bastante famoso. É tanto que na série, o que fica mais famoso ainda não só que eles conseguiram retratar muito bem o mundo do jogo, mas eles retrataram muito bem essa relação deles dois. E The Last of Us combina elementos de ação, aventura, horror e de sobrevivência, tá?
Então, tem toda uma história por trás, você conhece um pouquinho da história. É um jogo de exploração de mapa também. Tem as missões. E os jogadores precisam fazer o uso eficiente de armas de fogo, tá? Porque para matar os bichos, você tem que ter uma arma ali para se proteger. E, além disso, os elementos de quebra-cabeça e explorações ali. Você tem que resolver enigmas dentro do jogo. E o jogo também ele é muito notável por causa dos gráficos, que são muito realistas, e por causa da trilha sonora, que também é muito marcante. E, como eu falei, o jogo ele é tão famoso que ele recebeu mais duas sequências de jogos e também uma série que lançou, acho que foi ano passado, na HBO, que é bastante famosa, e agora eles vão lançar a segunda temporada. Para quem nunca jogou, você pode entrar no YouTube e vai ter vários gameplays lá sobre a história para você conhecer um pouco mais, tá? Agora a gente vai para o último jogo, que é o Detroit de 2018. Vou colocar o vídeo para rodar. Então, aqui no Detroit, a gente já vê que o design já está bastante avançado, já é bem realista a fisionomia da personagem. Só um momento. Só que o jogo está travando. Ah, voltou. Então, o jogo se passa, tá, em um futuro próximo, na cidade de Detroit, e que se transformou em uma metrópole ali de criação de androides. Então, é um jogo que pensa muito no futuro, na questão de convivência entre humanos e androides. E essas máquinas elas são altamente avançadas, tá? E elas não são... os humanos não conseguem distinguir elas de pessoas reais humanas. Então, ela tem a aparência bem humana e isso complica ali a convivência, porque você não sabe distinguir se é humano ou um androide. E, por causa disso, tem muito conflito entre essas duas raças, entendeu? E a trama ela tem 3 personagens androides, que é a Kara, que escapa de uma fábrica para proteger uma jovem garota. O Connor, que é um investigador androide, cuja missão é rastrear os androides que saem daquele regime ali de androides, e o Marcos, que se torna o líder de uma revolução androide. O que ele quer? Ele quer acabar com os humanos para só os androides ali conviver naquela sociedade. E a jogabilidade é centrada nas escolhas e elas têm consequências. Então, eu fiz uma escolha agora e ela vai ter uma consequência futuramente. E os jogadores eles têm que enfrentar decisões difíceis para avançar dentro do jogo. Então, você pode escolher se uma pessoa pode morrer ou não. E o jogo tem bastante diálogo, tá? Mas também você pode explorar muito o mapa ali do jogo. E cada vez que você termina a história de um jogador, dos 3 que eu falei, você pode escolher outro e descobrir mais sobre a história dele. E o enredo vai ser diferente também. E o jogo ele é muito lembrado porque ele explora vários temas complexos ali, tá? Incluindo o que significa ser humano, os direitos de seres que não são humanos também, e os impactos sociais e éticos da tecnologia. Porque qual vai ser o impacto quando a tecnologia avançar bastante assim? Então, esse jogo trabalha muito isso. Então, é isso, gente, tá? Hoje a gente viu alguns jogos que foram muito importantes para a evolução da narrativa interativa. E, se vocês puderem, dêem uma olhada, explorem mais esses jogos, e principalmente o Zork, que é muito antigo, e era um jogo baseado em texto, e eu achei bastante interessante. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.